Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que essa seja mais uma boa semana do nosso curso aqui de Governo Eletrônico, da especialização de Administração Pública para o século XXI. Nós, então, vamos para essa terceira semana de curso, e nessa terceira semana, o nosso tópico é falar sobre análise de dados, então, sobre Business Analytics, ou Data Analytics, ou Data Science, né, como são algumas dessas palavras que estão nos modismos, aí aparecem bastante no jargão do pessoal da TI, do pessoal de sistema de informação e do pessoal de inovação, transformação digital, costumam falar bastante desses termos. Então, para essa semana, eu vou julgar assim, que essa é uma semana para nós nos nivelarmos um pouco sobre alguns conhecimentos relacionados a essas temáticas do Data Science, como um guarda-chuvão, assim, né, para falar desses termos. Então, logo para essa semana, eu separei alguns vídeos que eu vou comentar para vocês agora, qual é o enfoque deles, brevemente, e nós não temos uma tarefa relacionada para essa semana específica, tá? Então, essa semana será uma semana de aquecimento, ou de reflexão, de aculturamento, de culturamento sobre a temática, então, do Data Analysis, do Data Science, para que nós possamos, então, desempenhar uma atividade na semana que vem, na quarta e última semana dessa nossa disciplina. Para isso, então, eu vou mostrar para vocês aqui algo do que está no nosso plano de estudos ali do Moodle, no plano de atividades. Então, vejam que o nosso tema geral é tecnologias emergentes e suas aplicações empresariais, e aqui vou considerar empresas públicas e privadas da mesma forma, né? Então, nós podemos utilizar em ambas essas soluções de análise de dados. Elas são bastante utilizadas na iniciativa privada, né, e também na iniciativa pública. Então, o que tem de mais aqui nesse Data Science? Principalmente, né, é que nós compreendamos que isso aqui não é uma temática nova, mas é algo que ficou mais viável, mais próximo das organizações nos tempos atuais. Por quê? Porque nós temos mais acesso a computadores que fazem esse tipo de solução, conhecemos mais intimamente algumas linguagens de programação próprias para fazer esse tipo de análise, e principalmente nós conseguimos maiores bancos de dados para fazer essas análises. Então, está no acesso aos dados a principal, vamos dizer assim, inovação. E aí tem uma palavrinha especial aqui que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Big Data, né? Então, o que é o Big Data? Seriam grandes volumes de dados. Uma vez, num congresso, um professor falando sobre Big Data falou uma expressão que eu guardei, assim, não que seja 100% correta, tá? Mas que nos dá uma boa ilustração. É dizer assim, olha, se não cabe dentro do Excel, nós estamos falando de um Big Data. Então, ele está falando de um conjunto, né, de linhas e colunas, que então seria um banco de dados, mas que tem muitas linhas e muitas colunas, né, mais do que o Excel comportaria. Mas, na verdade, tem outras características do Big Data, né? Então, vocês vão ver nos vídeos dessa semana falando um pouco do que é esse Big Data, mas vamos ver algumas dimensões só nesse vídeo instrucional agora. Uma delas é isso, né? O volume, a quantidade de dados. Então, o Big Data tem um grande volume de dados, e o oposto de Big Data seria Small Data, né? Ou pequenos dados ali. E isso nós atribuímos aos pequenos, então, bancos de dados, que muitas vezes são os bancos de dados das organizações. Uma outra característica interessante de nós percebendo do Big Data é que ele tem a condição de trabalhar com dados não estruturados. Ou seja, o dado não está numa planilha de linhas e colunas previamente. O dado está solto pela internet, então tem algumas ferramentas, né, algumas programações que se faz para ir coletar esses dados na internet ou em qualquer local, mas coletar esses dados e então estruturá-los. Então ele consegue fazer essa estruturação dos dados. E essas são inovações muito importantes para que nós consigamos automatizar essa coleta e não depender de alguém que vá lá fazer isso, e, por consequência, automatizar análises, né, análises bem em tempo real, assim, para nos dar suporte para as diversas tomadas de decisão. Em resumo, nós temos um outro ambiente de tomada de decisão mais rico em dados. Bom, tem um outro lado dessa riqueza, vamos dizer assim, de muitos dados, né, que são os vieses, então os potenciais pontos negativos que esse grande volume gera. E para falar um pouco desses vieses, que seria então, que a gente, também mais uma expressão em inglês, né, o dark side, né, o lado escuro desses pontos positivos, para falar um pouco desses vieses, desses dilemas éticos,
eu preparei para essa semana, ou a gente elaborou ou configurou para essa semana, na nossa sessão de videoconferência, uma conversa com uma colega que é pesquisadora desses assuntos, né, que é a professora Carla Marcolin, que é professora da Federal de Uberlândia, mas é egressa aqui da Escola de Administração, de mestrado e doutorado, e da Escola de Administração da URGS, né? Então, ela vai falar um pouco para a gente sobre isso, que é algo que ela pesquisa, né, bastante, e aí nós vamos poder ver, assim, o lado positivo, né, dessas soluções emergentes, mas também que nem tudo são flores, né, nessa história, então que pode ter um lado negativo também. Os nossos vídeos da semana, esses aqui que são os vídeos obrigatórios, né, eles são, então, para falar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas expressões aqui, o Data Science, que é a nossa maior expressão, mas falar, então, aprofundar nessa explicação genérica que eu dei para vocês de início, e falar também de outras expressões, né, como o Business Intelligence, o Big Data e o Data Analytics, como outras possibilidades. Como vocês já perceberam de outras aulas, né, isso aqui já foram aulas que eu já dei em outro momento, já participei em outro momento, e eu, por ser da minha área de pesquisa, eu acabo sempre direcionando muito do que é dito nas aulas para o contexto da contabilidade, da informação contábil, que é onde eu atuo. Então, eu coloquei como vídeos complementares a finalização dessa sequência de aulas, mas é onde nós chegamos mais no particular da contabilidade. Porém, então, pode ser que algum de vocês tenha interesse na informação contábil ou queira ver a continuidade da aula, deixei esses dois últimos vídeos aqui como vídeos complementares. Ok, gente? Então, essas aqui são as nossas atividades para a semana. É para ser uma semana um pouco mais simples, um pouco para vocês buscarem fôlego a partir do texto da semana 2 que vocês geraram, mas também recuperar esse fôlego para utilizar ele na próxima semana, que é uma semana de, mais uma vez, entregar um texto, né? Será, então, a nossa última semana de aulas. Tá ok? Mais uma vez, eu fico à disposição de vocês pelos canais que a gente tem ali no Moodle e principalmente nossa equipe de tutores ali está à disposição para quaisquer esclarecimentos que vocês desejem. Espero vocês, então, na quarta-feira, no mesmo horário, no mesmo link que já está ali no Moodle, para a gente fazer essa conversa junto com a professora Carla e tentarmos, então, ali gerar levantar algumas informações que certamente serão úteis para vocês argumentarem e fazer os debates da semana 4, na atividade da semana 4. Não tem nenhuma entrega específica para fazer dessa semana 3, então nós acumularemos esse investimento, esse esforço de vocês para ser utilizado na semana que vem, na semana 4. Uma boa semana de estudos para vocês e até a próxima.